Olá, alunos! Neste momento nós vamos estudar na cinética química os fatores que modificam a velocidade da reação. O primeiro fator chama-se temperatura. Vamos estudar o efeito da temperatura sobre a velocidade respondendo esta questão. Por que os alimentos perecíveis se deterioram mais rápido quando ficam de fora do refrigerador? Quando você tira um alimento perecível, por exemplo, uma carne, um alimento, um extrato de tomate, o leite, se você deixá-lo sobre a pia, sobre a mesa, esse alimento ele vai estragar muito mais rápido. Por quê? Como eu explico essa questão? A questão é a seguinte: tirando o alimento perecível do refrigerador, o aumento da temperatura implica no aumento da agitação das moléculas, das partículas, dos átomos, enfim, dos constituintes do material com o oxigênio do ar. Se aumenta a agitação das partículas, com o aumento da temperatura, aumenta a energia cinética, relacionado ao movimento das partículas. E se aumenta a energia cinética por conta do aumento da temperatura, aumenta o número de colisões efetivas. As colisões efetivas são aqueles choques que ocorrem entre as moléculas que vão originar a formação dos produtos. Lembram-se? A colisão efetiva é o instante que as moléculas elas vão se colidir com a quebra das ligações e a partir desse instante ocorre a formação dos produtos. Aumentando a frequência das colisões efetivas, consequentemente, aumenta a velocidade de deterioração do alimento. Ok? O aumento da temperatura deixa as partículas mais agitadas, aumentando a sua energia cinética, aumentando a frequência dos choques efetivos e, consequentemente, por consequência, aumenta a velocidade da reação. Então, sempre que a temperatura aumentar, a velocidade da reação também aumenta por conta do aumento da energia cinética e, por isso, aumenta a frequência dos choques efetivos. É claro que é válido também o inverso, né? Se diminuirmos a temperatura, diminui a agitação das moléculas, vai diminuir também a energia cinética, diminuindo a temperatura, diminui a frequência das colisões efetivas, diminuindo a velocidade de deterioração, ok? Vamos estudar o segundo fator que modifica a velocidade da reação: pressão. Para nós estudarmos essa questão, vamos responder a essa pergunta: por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Para respondermos essa questão, nós temos duas partes a serem levadas em consideração. A primeira parte é o seguinte: que o aumento da pressão da panela implicará no aumento do ponto de ebulição da água. Essa é a primeira parte da questão. O aumento da pressão aumenta o ponto de ebulição da água. Como nós já estudamos, inclusive, isso nas propriedades coligativas. A água ferve, dependendo da altitude, numa pressão atmosférica em torno de 100 graus Celsius. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, em torno disso. Na panela de pressão, ela chega a ferver a 150 graus Celsius. 150 graus Celsius. Agora, o aumento do ponto de ebulição da água foi ocasionado pelo aumento da pressão. Agora, o resto é cinética química, em função da temperatura. O aumento do ponto de ebulição da água aumenta a agitação das partículas constituintes da água com os alimentos, consequentemente,
Se as partículas ficam mais agitadas, aumenta a frequência das chamadas colisões efetivas. Esse termo é muito importante e ele não pode faltar nas respostas. Aumentando a frequência das colisões efetivas, consequentemente, aumenta a velocidade de cozimento dos alimentos. Certo? Aumento da pressão implica no aumento do ponto de ebulição da água. Por isso, aumenta a agitação das partículas, aumenta o número de colisões efetivas, aumentando a velocidade de cozimento. O aumento da velocidade está relacionado ao aumento da pressão. Um outro fator que modifica a velocidade da reação chama-se superfície ou área de contato de um sólido. Tá? Para estudarmos essa questão, vamos responder essa pergunta primeiro. O que queima mais rápido? Uma mesma massa de carvão em pó ou uma mesma massa de carvão em pedaços? Qual é a resposta? A resposta é: queima mais rápido a mesma massa de carvão em pó. Por quê, hein? Como eu vou justificar essa questão? Por que o carvão em pó queima mais rápido uma mesma massa em relação a um carvão em pedaço inteiro? A resposta é que o pó ele apresenta uma maior superfície de contato com o oxigênio do ar. Me explica melhor o que é aumentar a superfície de contato de um sólido. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui 1 kg de carvão em pedaço inteiro. Um pedaço de 1 kg. A área de contato do carvão em pedaço é tudo isso que eu estou marcando aqui, ó, nas laterais dessa figura. Consequentemente, o que acontece se eu subdividir esse pedaço em pedaços menores, mas que somados todos apresentam a mesma massa do maior? Aumenta a área de contato com o oxigênio do ar. A área de contato é tudo isso que eu estou marcando aqui para você. Ó. Vocês podem ver que o número de áreas expostas ao oxigênio do ar aumentou, né? E esse é o motivo pela qual a reação se processa mais rápido em um sólido pulverizado. Um sólido pulverizado quer dizer em pó. O pó, o sólido pulverizado, ele reage mais rápido que o pedaço inteiro, porque a área de contato exposta com o oxigênio, ou enfim, com aquilo que ele vai reagir, é maior, que faz com que ele reaja mais rápido. Aumentar a área de contato aumenta em uma determinada área o número de partículas que reagem. Aumenta o número de partículas em uma determinada área. Agora, se eu tenho partículas em maior número em uma determinada área, de novo, por consequência, aumenta a frequência do número de colisões efetivas. Isso não pode faltar nas respostas quando se trata de cinética química. E se aumenta o número de colisões efetivas, por consequência, aumenta a velocidade de combustão ou aumenta a velocidade de queima do carvão. Ok? O carvão em pó queima mais rápido que o pedaço devido o carvão em pó ter maior superfície de contato em relação ao pedaço inteiro. As partículas expostas em uma determinada área estão em maior número. Isso implica no aumento do número de choques efetivos, aumentando a velocidade da reação. Muito bem, de acordo com esse resultado, vamos construir agora 2 gráficos referentes ao que foi apresentado. No primeiro gráfico, eu vou colocar na ordenada
a massa de carvão que vai ser queimada. Isso em função do tempo. E vocês perceberam aqui que eu tenho duas curvas? Pois é, eu quero identificar a curva que corresponde ao carvão em pó e a curva que corresponde ao carvão em pedaços. Mas como eles partem da mesma massa, 1 kg cada um, no final a massa é igual a zero. A massa é igual a zero no final. E nesse outro gráfico nós vamos fazer o volume de gás carbônico liberado em função do tempo. Volume do gás carbônico, por quê? Ora, porque quando o carvão constituído de carbono ele queima, partindo-se do princípio que a combustão ela é completa, o produto da queima do carvão produzirá gás carbônico. O primeiro gráfico, ele pede a massa do carvão em função do tempo, qual a curva que corresponde ao pedaço em pó. No segundo gráfico, aqui o gás carbônico no início não tinha sido formado, porque não queimou ainda, né, o carvão, e à medida que ele queima, a curva vai ser ascendente, devido à formação de produto, e no final o volume é igual, porque a massa de carvão é a mesma. E agora, hein, pessoal? Como eu vou identificar cada curva? Da seguinte maneira. No primeiro gráfico, vamos pegar uma mesma massa de carvão em um determinado instante aqui, ó. Vamos pegar essa massa de carvão aqui, nesse instante. E aqui nós vamos analisar o tempo que essa massa de carvão ela acabou sofrendo a combustão. Esse aqui é o tempo que eu vou chamar de T1 para queimar essa massa de carvão, seja em pó ou em pedaços, e esse aqui é o tempo para queimar a mesma massa de carvão numa outra apresentação que eu vou chamar de T2. Percebe-se que nesse caso a massa é a mesma. Estão vendo aqui, ó? É a mesma massa, mas elas em forma da área de contato, o tempo para queimar essa massa é diferente. Bom, agora vamos responder essa questão através da fórmula da velocidade, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, que é o ΔM em função da massa pelo tempo. Como nesse caso a massa ela é constante, eu vou decidir a amostra que tem velocidade maior pelo intervalo de tempo. E como vocês podem ver, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, a amostra de carvão em pó que reage mais rápido, que tem a velocidade maior, é a que possui menor ΔT. É a que queima no menor intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo T1. Tá, então eu já matei a charada, já respondi. No intervalo de tempo T1, o intervalo de tempo é menor, então essa massa de carvão queimou mais rápido. Portanto, a curva inferior corresponde ao carvão em pó, ao passo que a curva superior corresponde à queima do carvão em pedaços. Ok? Entenderam? Agora aqui eu vou fazer o contrário. Como se trata de volume de CO2, e já que o CO2 é um produto da reação, agora eu vou pegar num determinado tempo qualquer, não aquele tempo em que os volumes são iguais, mas um tempo anterior aqui, ó. E nesse mesmo intervalo de tempo, agora nós vamos analisar os volumes de gás carbônico sendo liberados. Agora é justamente o contrário do anterior, né? A curva superior no intervalo de tempo T
possui um volume de gás carbônico liberado, que eu vou chamar de V2, e a curva inferior, nesse mesmo tempo, possui um volume de gás carbônico liberado, que eu vou chamar de V1. E agora, quem é a curva que corresponde ao carvão em pó? Aquele que faz a reação se tornar mais rápida. Agora, a questão é a seguinte: a velocidade é calculada da seguinte forma: variação do volume ΔV pelo intervalo de tempo ΔT. Só que agora o ΔT é constante. Percebe? Não muda. Esse intervalo de tempo é o mesmo. E agora nós vamos analisar a variação do volume de gás carbônico em função da velocidade. Como vocês estão notando, numerador do segundo membro, numerador do segundo membro, logo essas grandezas são diretamente proporcionais. Quer dizer que quem tem maior variação de volume tem maior velocidade. Pronto, então já matei essa questão também. O maior ΔV é o V2, que tem maior variação do volume. Consequentemente, se a variação do volume é maior, maior a velocidade. A curva superior corresponde à formação do gás carbônico através da queima do carvão em pó, enquanto a curva inferior, que tem menor ΔV, corresponde ao CO2 liberado proveniente da decomposição do carvão em pedaços. Ok? Bonita essa questão, né? Essa é uma questão que já apareceu em todos os vestibulares que vocês possam imaginar. E é claro que quando nós estudamos velocidade da reação, isso é um estudo que não pode faltar. Não pode faltar. Uma das vantagens dessa videoaula é que você pode parar, voltar, assistir novamente a videoaula a fim de obter o entendimento apropriado do assunto. Não deixem de fazer o caderno, por favor. Por que você insiste em fazer o caderno, PC? Ora, porque quando você escuta, quando você vê e quando você escreve, a probabilidade de memorização e entendimento aumenta a cada evento desse. Se você só ouve, você só vê, a porcentagem de fixação é muito menor em relação àquele que só ouve, vê e escreve. Tá? Agora vamos ver o outro fator que modifica a velocidade da reação, que é o famoso e conhecido como o catalisador. Vamos estudar agora o efeito do catalisador. Nesse gráfico eu vou mostrar para vocês o que o catalisador vai fazer em uma reação química, que efeito ele vai provocar. Como esse gráfico aqui, nós temos no patamar inferior os reagentes, a energia, né, dos reagentes, enquanto nesse patamar superior nós temos a energia, ou seja, a entalpia dos produtos. Então é uma reação do tipo endotérmica, mas vale também para a exotérmica, tá? Quando vocês pegarem um gráfico desse, vocês precisam marcar dois eventos importantes. Primeiro, o ΔH, cujo sentido é sempre dos reagentes para os produtos, sempre dos reagentes para os produtos, tá? E como nesse caso os reagentes estão aqui embaixo, os produtos em cima, portanto o ΔH é positivo, maior do que zero. E além do ΔH, você vai marcar também a energia de ativação, que é dada por esse intervalo aqui, que nós vamos colocar em vermelho. Ok, essa aqui é a chamada energia de ativação desta reação sem catalisador. Eu vou abreviar. O cata é o catalisador. Tá bom, e se eu colocar o catalisador aí, o que ele vai fazer? O que o catalisador vai fazer é isso aqui, ó.
ele vai alterar a energia de ativação. Então agora eu vou colocar para vocês aqui a curva referente ao catalisador numa cor diferente. Vamos pegar aqui esse azul aqui agora. Esse intervalo aqui, ó, corresponde à energia de ativação da reação com o catalisador. Então, essa é a função do catalisador. O catalisador é uma substância adicionada à reação que tem por finalidade diminuir a energia de ativação. E como nós já estudamos na aula anterior, uma relação estabelecida entre energia de ativação com velocidade. Você se lembra? Não me lembro. Então eu faço o seguinte, eu recordo aqui com vocês. Quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. Se eu coloco o catalisador para diminuir a energia de ativação, portanto, ele tem por finalidade aumentar a velocidade da reação. Essa é a finalidade da substância chamada catalisador. Por isso, adiciona-se catalisador à reação, para deixar ela mais rápida. Uma observação importante. Existem substâncias no nosso sistema fisiológico que são considerados como catalisadores biológicos, ou seja, substâncias que têm por finalidade aumentar a velocidade de uma reação. E como exemplo de catalisadores biológicos, nós temos as proteínas famosas e conhecidas como enzimas. As enzimas são os nossos catalisadores biológicos, substâncias que aceleram a velocidade da reação. Não se esqueçam, portanto, catalisador é uma substância adicionada à reação que tem por finalidade aumentar a velocidade da reação sem alterar o ΔH e sem modificar a formação dos produtos. Está vendo aqui no gráfico? A única coisa que o catalisador faz é diminuir a energia de ativação. Ele não altera o ΔH, não modifica a energia dos reagentes e nem modifica a energia dos produtos. Ok? Um outro fator que modifica a velocidade da reação é a chamada concentração, e que nós costumamos representá-la através desses colchetes. E esses colchetes que representam a concentração é, na verdade, concentração molar, a tal da molaridade, que é definida como sendo número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Para discutirmos o efeito da concentração sobre a velocidade da reação, vamos estudar esse exercício. Por que o fogo se alastra na mata mais rápido quando está ventando? Faltou aqui, eu vou colocar agora, tá? Porque o fogo se alastra na mata mais rápido quando está ventando. O fogo, para queimar, ele precisa do oxigênio do ar. E quando venta, aumenta no foco do incêndio a concentração de oxigênio do ar. Por isso o fogo se propaga mais rápido. Ok, então vamos responder a essa questão. Vamos colocar assim, ó. Quando
está ventando, quando está ventando, aumenta a concentração de oxigênio do ar no foco do incêndio. No foco do incêndio, consequentemente, aumentando a concentração de oxigênio, aumenta novamente a frequência do número de colisões efetivas, porque agora eu tenho mais partículas expostas em uma determinada área. E como resultado do aumento da concentração, vai aumentar a velocidade de propagação do fogo. Aí o fogo se alastra mais rápido na mata. Esses eventos acontecem muito na Europa, no verão, principalmente em Portugal, né? No verão em Portugal, existem incêndios vultuosos que acontecem principalmente da vegetação daquele país ter muito pinho, né? Esse material que eles utilizam para fabricar o papel, né? E consequentemente na seca, qualquer faísca faz um estrago, e quando o vento, o estrago é ainda maior, porque no vento aumenta a concentração de oxigênio no foco do incêndio, aumentando a frequência das colisões efetivas e, por consequência, aumenta a velocidade de propagação do fogo. Então, se eu aumento a concentração do oxigênio, eu aumento a velocidade da reação, a velocidade e a concentração são grandezas diretamente ou são inversamente proporcionais? Como eu explico essa? Ora, se aumenta a velocidade em função do aumento da concentração, então elas são diretamente proporcionais. Ah, tá. Sim, é claro. Se aumenta a velocidade em função do aumento da concentração, então velocidade e concentração são diretamente proporcionais. Sim, e isso que eu acabei de falar é o significado da lei da ação das massas. É exatamente isso que significa esta lei. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Matematicamente falando, eu escrevo isto que eu estou falando desta maneira. Isso aqui é o símbolo que os matemáticos usam para escrever que existe uma proporcionalidade entre duas grandezas, que aqui é velocidade e concentração. Mas é claro que vocês não estão habituados a escrever uma equação em forma desse símbolo de proporcionalidade. Eu costumo fazer o seguinte: considerando uma reação genérica entre x, R, dando P, o R é reagente, o P é de produto, e X é o coeficiente estequiométrico dos reagentes. A lei da ação das massas ou de Gutenberg-Wege fica V igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado a X. Nossa, o que é isso? Isso daqui é o mesmo que falar para você assim, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, mas com uma igualdade. O que é esse K aí? Esse K é simplesmente uma constante de proporcionalidade, só isso, nada mais. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, matematicamente falando, X é diretamente proporcional a Y.
Algebricamente com igualdade eu escrevo isso assim, x igual a k vezes y. Esse k é uma constante de proporcionalidade. Se nós fizermos o gráfico de uma função linear, esse gráfico é uma reta que parte da origem e esse k é simplesmente o chamado coeficiente angular da reta, indicado aqui pela letra grega alfa. Essa letra grega alfa, esse ângulo formado entre essa reta, corresponde exatamente aqui ao ângulo alfa da tangente desse ponto, digamos, vamos chamar esse ponto de, sei lá, de Z, tá? O tangente do ponto Z é o coeficiente angular dessa reta, é a constante de proporcionalidade dessa curva. Esse é o conceito matemático desse K, chamado de constante da velocidade da reação. Então eu vou explicar aqui para vocês o que cada termo corresponde, tá? O V indica a velocidade da reação. O K é a constante da velocidade da reação. Bom, esses colchetes eu acabei de falar há poucos instantes atrás, né? Tá até aqui, ó. Esses colchetes indicam a concentração dos reagentes, que é expresso em concentração em mols por litro. E esse expoente X aqui da concentração chama-se de ordem da reação. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a determinação desse expoente chamado de ordem da reação. Vamos agora fazer a determinação da ordem da reação. Primeiro vamos aprender a determinar a ordem de uma reação elementar. O que é uma reação elementar? É uma reação obtida em uma única etapa. E ninguém vai adivinhar quando ela é ou não elementar, porque o exercício vai especificar. Isso aqui é uma reação elementar, onde o nitrogênio reage com o hidrogênio, formando amônia, que é o NH3. Escreva a equação da velocidade usando a lei de Gutenberg-Weyl, conhecido como a lei da ação das massas. Vamos voltar que eu esqueci o que é a lei da ação das massas. Aqui, ó. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Ah, tá. Então fica. A velocidade da reação é igual a K vezes a concentração dos reagentes, que aqui é o N2, vezes a concentração do outro reagente, que é o H2. Ah, um detalhe. O N2 é elevado a 1 e o H2 é elevado a 3. Ei, de onde você tirou esse expoente 1 e 3 aí? Da onde eu tirei os expoentes? Eles são os coeficientes estequiométricos aqui, ó. O 1 é esse número e o 3 é esse aqui, ó. E os coeficientes 1 e 3, que acabam se transformando em expoentes das concentrações, isso também é a tal da ordem da reação. Então eu digo que essa reação ela é de primeira ordem em relação ao N2. Ela é de terceira ordem em relação ao H2. E a ordem global eu somo os expoentes. 1 mais 3 deu quarto. Então ela é de quarta ordem. É a chamada ordem global da reação do sistema. Ok?
Isso é uma reação elementar, ela é obtida em uma única etapa. O N2 mais o H2 dá o NH3, acabou, sem meio termos. Ok, e se ela não for elementar? Se ela não for elementar, ela será obtida em várias etapas. Por exemplo, reação é obtida em várias etapas com o mecanismo proposto. Exemplo, a reação CO mais NO2 dando CO2 mais NO possui o seguinte mecanismo. Na primeira etapa, NO2 mais NO2 dá NO3 mais NO. Na segunda etapa, a primeira etapa é lenta e a segunda é rápida, isso é experimental, então é dado no exercício. Não é você quem vai colocar isso. Na segunda etapa, o NO3 da primeira reage com o CO, dando NO2 mais CO2. E se eu passar um traço aqui embaixo, cancela NO3 com NO3, NO2 com NO2, e se eu somar isso aqui, dá exatamente a reação global. Ele pergunta, qual é a expressão da velocidade da reação? Bom, gente, quando uma equação ela é obtida em várias etapas, por convenção, é a etapa lenta que determinará a expressão da velocidade da reação, porque cineticamente a etapa mais lenta permite determinar os parâmetros físico-químicos da reação. E na etapa rápida é muito difícil determinar esses parâmetros. Por isso que, por convenção, uma reação obtida em várias etapas é a etapa lenta, que determina a expressão da velocidade. Então vai ficar, a velocidade é diretamente proporcional aos reagentes da etapa lenta. Aqui tem o NO2, aqui tem outro NO2. Um NO2 é elevado a 1, o outro também é elevado a 1, que são os coeficientes, mas NO2 e o NO2 é igual. Sim, é igual. Então isso também pode ser escrito desta maneira. K vezes, diretamente proporcional à concentração de NO2 elevado à segunda ordem. Esse expoente aqui da concentração, pessoal, é o que nós chamamos de ordem da reação. A reação é de segunda ordem. Agora, como uma reação tem um mecanismo, e nesse mecanismo tem uma etapa lenta, outra etapa rápida, se nós fizermos o gráfico dessa reação, ele vai ficar com esse perfil aqui, com duas energias de ativação. Agora, o aluno olhando para isso aqui fala, mas por que ele tem duas energias de ionização? Você não apresentou no início da aula o fato de que nós tínhamos apenas uma energia de ativação? Por que agora tem duas? Por que será que tem duas energias de ionização, hein, pessoal? Deixa eu me ajeitar aqui primeiro que eu já te respondo. Esse gráfico, ele tem duas energias de ionização porque ele tem duas etapas, sendo que uma etapa é lenta e outra etapa é rápida. E quer dizer, se ele tivesse 4 etapas, seriam 4 curvas. Exatamente. Se ele tivesse 3 etapas, seriam 3 curvas. O número de curvas que existem aqui entre os reagentes e os produtos, essas curvas indicam o número de etapas que ocorrem para a formação de uma reação química. E nessas etapas, dá para eu descobrir qual que é a primeira, qual é a segunda etapa? Sim, pela energia de ativação. Aqui está a energia de ativação dessa etapa aqui, ó. Como é que você sabe se é a primeira etapa ou se é a segunda? Comparando com o valor da energia de ativação desse intervalo menor aqui, que eu vou colocar em azul. Ó. Tá vendo? Consegue visualizar? Eu fiz bem pequenininha de propósito mesmo, para você ver em relação ao tamanho que... Nossa, mas também ficou zoado demais. Já era. Essa aqui é a energia de ativação menor, enquanto essa daqui, ó, é a energia de ativação maior. Isso você concorda, né?
Sim, sim, o da esquerda é maior que o da segunda. E o que nós estamos vendo durante as aulas é o quê? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Então a primeira etapa lenta, que tem a energia de ionização maior, é dessa curva aqui, ó. Essa é a primeira etapa. A mais lenta, que tem a energia de ionização maior. E essa outra curva, a menorzinha, ela corresponde à segunda etapa, que é a mais rápida. Mais rápida porque a energia de ionização, a energia de ativação é menor. Esses gráficos são muito comuns, eles colocam esses gráficos com essas curvas, e cada curva corresponde a uma etapa que, somadas, todas originam o produto da reação. Agora, para finalizarmos esse estudo, agora eu vou mostrar como determinar a ordem da reação quando uma reação é obtida em várias etapas, mas ele não vai fornecer o mecanismo proposto da reação, como nesse caso aqui. Observem, nesse exemplo nós temos o mecanismo proposto aqui, ó. Estão vendo, né? Agora eu vou mostrar para vocês um caso em que o mecanismo não é fornecido. Veja esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Quando eu não tenho o mecanismo proposto, eu não sei qual que é a primeira etapa, qual é a segunda, a terceira, ele não deu o mecanismo, essa ordem da reação é indicada por esse expoente da concentração. Quando não tem um mecanismo proposto, esse expoente ele é determinado experimentalmente. De forma experimental. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um exercício onde ele pede a reação abaixo, apresentou os seguintes dados experimentais. No primeiro experimento tem a concentração desse reagente, que é o iodeto, tem a concentração desse outro reagente, e com essas concentrações ele calculou a velocidade. Ele fez o mesmo com o segundo experimento, manteve a concentração desse reagente sem mudar e mudou só do segundo e mediu a velocidade. Aí no terceiro experimento ele não mudou a concentração desse reagente, só do primeiro, e mediu a velocidade. Agora ele pede para você determine a expressão da velocidade da reação. Ok, vamos fazer isso agora. Esse é um exercício manjadíssimo, meu amigo. Isso não cai nos vestibulares, isso despenca, tá? É um assunto de altíssima relevância, aparece muito nos exercícios nos vestibulares, tá? Então agora vamos fazer essa determinação. A velocidade é diretamente proporcional aos reagentes. Os reagentes são esses dois aqui, ó. A velocidade é proporcional à concentração desse I-, elevado à ordem dele, que eu vou calcular é X, vezes desse outro reagente aqui, que é o S2S8, 2-, e a ordem, que é esse expoente aqui, eu vou chamar de Y. Eu vou fazer essa equação duas vezes, uma para achar o X, a outra para achar o Y. Aqui é X, S2, O8, 2-, esse aqui é o Y. Ok, galera, vamos lá então, hein? Vamos que vamos. Como é que eu faço isso? É muito fácil, galera.
Pessoal, é só comparar os experimentos entre si. Vamos comparar o primeiro com o segundo experimento e verificarmos que efeito foi realizado e o que isso causou na velocidade. Tá, então se eu comparar o primeiro e o segundo experimento, a concentração do iodo de 0,04 para 0,4, ele não mudou. Então ficou vezes 1. A concentração desse S2SO8 de 0,04 para 0,08, vocês podem notar que ele dobrou. Tá, e se eu não mudar a concentração desse reagente? E se eu dobrar a concentração desse outro reagente? Que efeito isso causa na velocidade? De 0,75 para 1,50, a velocidade dobrou. Esse foi o efeito sobre a velocidade. Muito bem. Eu vou pegar esses resultados e colocar aqui embaixo, ó, dessa equação. A velocidade dobrou. Então você vem e coloca aqui embaixo que esse V dobrou. Dobra. A concentração desse iodo aqui, ó, vezes 1, não mudou. A concentração desse cara aqui ficou constante. Eu vou abreviar aqui, ó, constante. Tá meio distante aqui, né? Eu vou aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Constante. Tá, e a concentração do S2O8 2- também dobrou. Então você pega aqui, isso aqui dobrou, elevado a Y. Se o iodo é constante, esse K também é constante, é a velocidade da reação, função exponencial. 2 elevado a 1 igual a 2 elevado a Y. Função exponencial, as bases são iguais, eu cancelo as bases e vou igualar os expoentes. Deu y igual a 1. Já achei. A reação ela é de primeira ordem em relação ao iodeto. Agora eu vou fazer o mesmo esquema para achar o y. Quando eu achei o y, não, desculpe, eu acabei de achar o y, para achar o x. Quando eu achei o y, a concentração desse reagente ele dobrou e do iodo ele permaneceu constante. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou verificar aqui onde a concentração desse iodo vai alterar e a concentração desse cara não vai mudar, fica constante. Estou vendo aqui já, estou vendo aqui, ó. A concentração desse reagente não muda da primeira para a terceira, ó. Daqui para cá, ó. Da primeira para a terceira. Tá, agora vamos analisar aqui, ó. Da primeira para a terceira equação. De 0,04 para 0,08, agora a concentração desse reagente foi o que dobrou. Enquanto de 0,04 para 0,04, agora a concentração desse reagente é que não mudou. Ela ficou constante. Tá, e quando passa de... quando dobra essa concentração, o que aconteceu com a velocidade? De 0,75 para 1,5 também dobrou. Ok. Dobra a concentração, dobra a velocidade, vai dar o mesmo efeito do anterior. Vamos pegar esses resultados e colocar aqui embaixo. A velocidade dobrou. Então aqui debaixo da velocidade você coloca dobra elevado a 1. A concentração desse reagente aqui, ó, I menos, dobrou. Aqui embaixo você coloca 2 elevado ao expoente x. Agora, isso aqui é constante da velocidade e isso daqui, ó, permaneceu constante agora. Então não coloco nada. Então, né, já que não alterou, aqui, ó, 2 elevado a 1 igual a 2 elevado a x. A função exponencial, as bases são iguais, eu cancelo as bases e eu vou igualar os expoentes. Já achei a segunda resposta. Deu x igual a 1. Portanto,
a expressão da velocidade ficou K vezes a concentração desse reagente, que é o iodo, elevado a X. E o X vale 1. Esse expoente aqui é a ordem da reação, tá? Vezes a concentração desse outro reagente aqui, que é o S2O8, 2 menos, elevado a Y. Só que o Y também vale 1, e essa é a segunda ordem da reação. Essa reação é de primeira ordem em relação ao reagente I-, ela é de primeira ordem em relação ao reagente S2O8, 2 menos, e a ordem global é 2. A ordem global é o soma dos expoentes, certo? É um exercício que tem uma grande abrangência nos vestibulares, cai muito isso daí, e vale a pena você fazer outros exercícios parecidos para ter o melhor entendimento, tá? Pergunta: essa reação é elementar? Ou ela é obtida em várias etapas? Essa reação é obtida em várias etapas, ela não é elementar. Como é que você sabe? Porque da reação fornecida, se ela fosse elementar, o meu resultado obtido teria que ter ordem desse reagente I- igual a 2, e o que não aconteceu, percebe? A ordem do iodo não é 2, é 1. Se fosse a expressão da velocidade exatamente igual à reação fornecida, I menos elevado a 2, S2O8 elevado a 1, exatamente igual, ela seria elementar. Mas como vocês podem ver, o resultado da expressão da velocidade é muito diferente daquilo que foi fornecido. Então a resposta da letra B é: a reação elementar? Não. A reação é obtida em várias etapas, pois a expressão da velocidade não é proveniente da equação fornecida. Qual é a equação fornecida? Isso aqui, ó. Não é proveniente dessa equação. Porque se fosse, teríamos ordem do iodo igual a 2. E não deu 2, percebe? Deu 1. Então a expressão da velocidade não é proveniente da equação fornecida e, portanto, a equação não é elementar. Qual é a ordem da reação? Primeira ordem em relação ao iodo, primeira ordem em relação a esse reagente, total 1 mais 1, 2. Segunda ordem. A ordem global é obtida pela soma dos expoentes das concentrações. Letra D. Agora calcule a constante da velocidade, o K. Agora, para você calcular a constante da velocidade, já que eu já obtive a expressão da velocidade da reação, agora eu pego qualquer um dos experimentos e vou substituir esses valores nessa expressão e calcular o K. Qual experimento eu pego? Qualquer um dos experimentos você vai pegar, porque K é uma constante, então o valor é o mesmo para qualquer caso. Então vamos lá. Calcule a constante da velocidade por exemplo, pelo primeiro experimento. Substituindo os valores do experimento 1.
substituindo os valores do experimento 1 na expressão da velocidade, que foi o que eu determinei ali, ó, que é V igual a K, que multiplica a concentração do reagente iodo elevado a 1 vezes a concentração do S2O8 elevado também ao expoente 1. 1 e 1. Então, substituindo aqui os valores da tabela. Primeiro experimento, a velocidade é 0,75 vezes 10 elevado a menos 5 é igual à constante da velocidade que eu quero calcular, vezes a concentração do iodo no primeiro experimento é 0,04 elevado a 1, vezes a concentração do outro reagente no primeiro experimento, que também é igual a 0,04. Então aqui eu vou calcular a constante da velocidade. 1 minuto, por favor. Aqui está a resposta final. 4,7 vezes 10 a menos 3. Essas constantes de velocidade são adimensionais, você não precisa se preocupar com a unidade. Essa é a resposta final. Eu espero que vocês possam colocar toda essa aula no seu caderno, para fim de que vocês memorizem, tenham um melhor entendimento e façam os exercícios da tarefa complementar para fixar o que foi apresentado. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade. Até logo a todos.